Mas a pergunta que eu escolhi para tratar hoje, além do esclarecimento que eu vou ter que dar, essa pergunta diz respeito, vamos dizer assim, a uma intimidade da matéria que pouca gente, na verdade, conhece. É, na verdade, um esclarecimento, e vem de pessoas que estão ligadas aos movimentos de cura, né, através das mãos. Né? Porque existem conceitos que são já bastante conhecidos no Oriente, por exemplo, ligado à palavra prana. Né? E todo mundo que trabalha com cura pelas mãos, né, sempre usa um termo como, por exemplo, energia, né, que é o conceito da física, vasto. Né? Depois que se popularizou a ideia de que tudo é energia, que é, na verdade, uma versão bastante simplificada da própria obra de Albert Einstein, relativamente à relação entre energia, matéria e velocidade, isso tudo acabou sendo usado de maneira indiscriminada. Então todo mundo chega e vou passar energia para você. O que está passando? O que é isso? Né? Na verdade ninguém sabe. Aí eu vi outros falando, não é energia, é prana. Mas o que é prana? Na verdade, nós não temos conceitos efetivos, não temos explicações, porque a nossa ciência não investiga nesses campos, nesses níveis de sutilidade. E toda a perspectiva iniciática, esotérica, das escolas de mistério, mesmo as escolas que trabalham com cura, não explicam absolutamente o que seja isso. Quer dizer, não enquadra esse conceito dentro de uma visão cosmogônica. Então, a pergunta é, o que é a energia que as pessoas canalizam para a cura? Por que cura? Como ocorre esse processo? E por que nós somos capazes de canalizar isso? Né? Então, por exemplo, as pessoas aqui que conhecem o Danebar, Mãos Sem Fronteiras, por exemplo, que é um curso que eu estou fazendo, vem aí o 3º nível agora, final de junho, né, Sandra? Não recebe por parte do próprio movimento, Danebar, que é um movimento que é baseado em informações obtidas no Nepal, por uma sensitiva francesa que vive na Espanha, e apelidada carinhosamente de jardineira. Por exemplo, eles são um movimento que dão os seus cursos, etc., falam da imposição de mãos, da energia que nós podemos analisar, antenar, etc., etc. E as pessoas ficam, no fundo, também sem saber por que nós todos que lidamos nesse campo da cura, da energia, da imposição de mãos, etc., nós, na verdade, não sabemos o que são essas coisas. Então, a gente tem que apelar para o conhecimento extraterrestre, para ver se eles lançam uma luz e dizem para a gente, na verdade, do que se tratam essas coisas. Bom, quem estudou comigo conhece a ideia de que... Eu vou passar para o projeto, para ver se tem melhor resultado. Eu estou vendo a janela, tudo por aqui. Vocês estão vendo bem o quadro? Sim. Tá. Tenta escurecer já, mas esse trecho daqui, por favor. Não sei se vai prejudicar aqui. Não está palhando hoje. Dobrando ali, puxando a correntinha, você pode escurecer isso aqui. Quando a gente começa a estudar a Amazofia, isto é, esse conhecimento que é transferido para nós através de comunicação com povos do espaço, a gente aprende logo no início aquela ideia de que tudo que existe, existiu e há de existir, tudo isso são criaturas. Quer dizer, um conceito muito mais amplo do que o nosso. Portanto, aqui envolve o mundo daquilo que nós chamamos de inanimados, enfim, planetas, enfim, qualquer coisa que exista são criações, criaturas. Né? E essas criaturas todas são, vamos dizer assim, pelo entendimento extraterrestre, elas são divididas em 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes grupos. 3, 4, 5, 6, 7 grandes grupos. Um grupo é uma criatura mais simples que existe, nós conhecemos com o nome de espaço, é uma denominação que a gente dá. Na verdade, quando se aprofunda esse conceito, para a gente estudar seriamente o conceito de espaço, mesmo em Amazofia, aí a gente precisava realmente de um painel inteiro para trabalhar isso com profundidade. Mas importa agora que o espaço, esse mesmo que nos separa aqui fisicamente, é uma criatura como outra qualquer. Né? A segundo tipo de criatura, então aqui o espaço,
é conhecido como os átomos. Os átomos da nossa química, por exemplo, mas que não existe apenas na nossa dimensão. Segunda, nível de criaturas. E a terceira, que é uma coisa bem desconhecida no Ocidente, é uma criatura chamada trídeos. Trídeos. Pouca gente tem noção da existência desse reino. Nós conhecemos aqui, por exemplo, o sétimo reino, o reino dos humanos. Todo mundo ouviu falar do reino dos animais, dos vegetais. Aqui, por exemplo, é o reino dos corpos celestes, que algumas escolas filosóficas de tradição e mistério, ou da área do ocultismo, chama de reino mineral. E aqui os trídeos, que são desconhecidos. Na teosofia vocês vão encontrar isso aqui com outra denominação, formadores de corpos, ou então ordenadores da forma, né? Então a teosofia ainda fala da existência dessas estranhas criaturas que são realmente uma coisa que não se enquadra dentro daquilo que nós estamos acostumados a tratar nas escolas de mistério. Mas os ETs dão extrema importância a essa existência aqui, a essa forma específica de consciência. Por quê? Trídeos são justamente as criaturas que organizam átomos e organizam espaço para realizar formas, né? Se nós temos uma folha numa árvore, uma folha existe não só porque existe um código genético. Existe porque átomos se organizam, se aglutinam, se dão as mãos, porque conjunto de átomos também se dão a mão, gerando substâncias, etc. Organizam estruturas, por exemplo, celulares, né? Moleculares, celulares, e assim por diante. Todo ordenamento, quer dizer, onde existe espaço e átomos organizados de alguma maneira, existe a presença de trídeos. Eles, vocês podem imaginar, que constituem os elementos que conectam, são estruturas conectoras de umas coisas nas outras. Qualquer órgão do humano, ele contém um trídeo principal, inumeráveis trídeos secundários, terciários, quaternários, etc., organizando essas estruturas. Você pega, por exemplo, o nosso fígado, né? Tem um trídeo-chefe, né? E imagine que cada célula desse tecido que forma o nosso fígado, ele tem um trídeo ordenador. E as inúmeras substâncias que circulam dentro do próprio sangue, tudo, gente, existem trídeos. É uma fantástica malha invisível que dá forma a tudo. É uma criatura ímpar, ela é muito interessante, porque na verdade nada seria organizado no cosmos se não existisse essa criatura. Nós poderíamos dizer que eles ocupam os espaços intraatômicos. Então, veja, quando nós, acostumados que nós estamos com um modelo de átomo, né, com núcleo e elétrons que giram em volta, que é o modelo de Bohr, essas estruturas aqui, o próximo átomo está lá não sei aonde, né? Quer ver? Há grandes vazios entre os átomos. Mas os cientistas falam da coesão intraatômica, nos espaços intraatômicos, e a coesão interátomos, ou interatômica. Tudo isso é tratado. Agora ninguém sabe o que é isso aqui, ó. Esse vazio que determina um padrão de agenciamento atômico e, portanto, atômico molecular, e assim por diante, sucessivamente, né? Então, vocês podem imaginar uma criatura, na verdade, que agencia isso daqui. Se vocês quiserem, vocês podem imaginar, só para efeito de imaginação mesmo, como se existisse um elástico ligando esses átomos, né? Esses elásticos tendem a se ordenar, inclusive da forma tetraédrica regular. Isso aqui é uma piramidezinha de base triangular, né? É um tetraedro regular. Existem estruturas mais completas. Os trídeos são essas cordinhas, esses elásticos que apresentam-se segundo estruturas geométricas extraordinariamente flexíveis, na medida que elas se deformam e assim por diante. Aonde existem terminações, existem átomos, né? Então, veja, se você imaginar que átomos são estruturas complexas, existe também uma outra criatura que é organizada por esse mesmo elástico, chamado espaço,
que é aquilo que consubstancia esses interstícios aqui, né? Isso aqui só se organiza, só tem uma forma, uma lógica, uma razão de ser, uma função, porque existem elásticos ordenadores, né? É como se fossem bastonetes que ligam átomos e que, portanto, organizam o espaço, que é uma criatura extremamente simples. E é curioso que, em volta desses elásticos, até o próprio espaço se organiza. Complicado isso, porque nós estamos dando uma resposta sumaríssima, e normalmente a maior parte das pessoas não tem estudo no campo da química, ou mesmo da física, e que possam saber de informações desse tipo. Mas é justamente aqui, trídeos, os elementos que organizam a criatura mais simples que existe, que é o espaço, e depois o átomo, dando a eles estrutura. Então você vê, esses três primeiros reinos são os reinos mais simples que existem. Se não existissem eles, seria impossível esse daqui, que é o reino dos corpos celestes. E os corpos celestes não passam de quê? São ordenamentos de trídeos que formam gigantescas esferas. É a forma maior com que os trídeos organizam espaço e átomos, substâncias, cristais, essa coisa toda, e que é ocupado por uma entidade do quarto reino. Portanto, um planeta é, na verdade, uma gigantesca casa de trídeos ocupados por uma entidade desse nível 4, do quarto reino. Portanto, que os pessoal da teosofia chamam dos logos planetários, né? E que os ETs chamam de lâminas. Assim, lâminas. Que quer dizer hóspedes. Você vê que interessante, hóspedes, os que se hospedam nas bolas. Isso aqui é uma confusão, às vezes dito assim, muito rapidamente. Mas qualquer corpo celeste que existe, e ordenamentos de corpo celeste, no fundo são trídeos que organizam. E esses ordenamentos celestes são sempre ocupados por lâminas, dando a ele, portanto, essa qualidade de planetas, sóis, estrelas, etc., né? E, enfim, dando razão de ser, ou fazendo acontecer o quarto reino. Você vê que é um reino que tem uma fronteira aqui bastante tênue, né? Porque esse aqui forma a casa para esse aqui existir. E olha que tudo na natureza é organizado assim. Aqui é espaço, né? Átomos, depois trídeos que organizam, que chegam a formar bolotas que entidades ocupam e viram planetas, por exemplo, né? Veja que é nos planetas que acontece o quinto reino das plantas, que são necessários para a existência do sexto, que são os animais, que é básico para acontecer o mais complexo e completo de todos os reinos, que é o reino humano. Bom, até agora, Gonzaga, você não falou nada de prana, de energia, nem nada. Está aqui, ó, o que é. Trídeos livres. Porque há muitas maneiras como os trídeos se organizam. Uma das maneiras com que eles existem são chamados trídeos livres. Trídeos que fluem. Eles fluem. Então, quando nós canalizamos e fazemos um padrão de emissão de energia pelas mãos, na verdade nós estamos emitindo trídeos, né? Nós captamos trídeos que são capturados pelo planeta, que passam através de nós, adquirem um padrão vibratório, né? E são emitidos. Eles, inclusive, emitidos muito mais facilmente por nossas estruturas de chakras, nossos centros, e alguns pontos de grande emissão, como a ponta dos dedos, o centro da palma da mão, né? Há outros pontos. Aqui também são pontos emissores. Os ombros são pontos emissores dessa corrente de trídeos, em grande quantidade. Cada ponto desse libera trídeo com um ordenamento distinto. Aí vocês podem entender por que eles curam. Trídeos são ordenadores. Por que nós adoecemos, gente? É porque nós temos carência de trídeo. Isto é, exatamente como um corpo é eletrificado, né? Se ele tem carência de elétron, ele fica carregado. Fornecendo elétron, ele se estabiliza. Da mesma forma, né? Quando nós somos carentes de trídeos livres, o nosso campo de força, de energia, de manifestação, ele está danificado. Quando nós experimentamos sentimentos ruins, a raiva, o ódio, o remorso, a culpa, o medo, todos esses sentimentos nos tornam vulneráveis à perda de trídeos. Perdemos. Por isso ficamos vulneráveis
como um sistema, nosso sistema imunológico, nós acabamos somatizando esses sentimentos e eles se transformam em doenças. No momento, então, que você recoloca trídeos no organismo, o ser reagencia isso e tapa os buracos causados por esses sentimentos. Eles eliminam as energias desses sentimentos e nos levam também à compreensão do que é que nós sentimos. Eu vou explicar isso melhor, gente. Os ETs dizem que nós só vamos perceber o que realmente é ódio no dia que nós não sentimos mais isso. Porque nós vamos ver pelo contraste o que era viver com ódio. Todos nós experimentamos energia de culpa, de medo, de ressentimento, de mágoa, de ódio, de raiva, todos esses. Né? Diz que quando isso for retirado da gente, nós não formos capazes mais de experimentar isso, aí é que a gente fala, oh meu Deus, puxa, agora sei o que é ódio. Porque ele já não está mais na gente. E veja, todas essas energias, né? Essas energias, elas têm toda uma sequência. Veja, o ser, né? A pessoa, aqui o ser propriamente dito, né? Essa personalidade aqui, como nós não temos um bom contato conosco mesmo, né? Nós somos fortemente influenciados pelo meio. O meio nos influencia, a cultura. Né? Com isso, nós desenvolvemos um conjunto de indagações sem respostas. Né? Isso, indagações sem respostas, é uma maneira interessante de se ver o que são culpas, medos, ressentimentos. Sabe o nome de tudo isso? Ignorância. Não é outra coisa. Né? Se nós fizéssemos contato com a nossa divina presença, com o eu superior, isso aqui seria abolido. É justamente porque nós não temos contato conosco mesmo que nós nos influenciamos. Esse conjunto de influências, de personalidade, de meio, de contexto onde vivemos, geram culpa, medo, ressentimento, mágoa, etc. Quer dizer, todas as coisas de ego. Né? Essas energias ficam prisioneiras, circulam na gente, nós não sabemos como se livrar delas. Muitas delas são agenciadas em pontos específicos, podem gerar câncer e outras coisas. E nós não temos como nos livrar. Então, é necessário que um padrão externo, trídeos, né, elimine essas causas de doenças, porque isso somatizado viram doenças, eliminando isso aqui através de trídeos novos que fluem, podem fluir através dos centros de energia da pessoa, recolocado no indivíduo, esses padrões aqui todos se dissolvem, gerando a cura. Né? Porque já que são influências externas, não são coisas que partem do indivíduo propriamente dito. Isso aqui, gente, nossa centelha é invulnerável. O que é vulnerável são os nossos corpos inferiores. Aqui é invulnerável. Se nós um dia, quem sabe um dia certamente, nós vamos fazer isso, quando nos comunicarmos diretamente, através de meditação profunda com a nossa divina presença, essa luz mesmo se encarrega de promover a perfeita autocura do indivíduo inteiro, pela eliminação das influências que nada tem a ver com a realidade. Tudo isso aqui nós não saberemos mais depois experimentar. Culpa, medo, mágoa, ressentimento, ódio, enfim, essa parafernália de coisa que nos torna tão vulneráveis às doenças. E doenças são somatizações. E somatizações porque a nossa proteção natural fica vulnerável. Né? Quantas atitudes que nós tomamos, né, por conta dessas vulnerabilidades? Quantas pessoas eventualmente roubam, matam, essas coisas todas, e por conta de quê? No fundo, essencialmente, medo, culpa, ressentimentos profundos, mágoa, pavor, pânico, né? Coisas que nós não acreditamos. Quer dizer, o mal, na verdade, são profundas carências que os indivíduos têm de contato consigo mesmo, com seus níveis de ordem superior. Então, quando falamos prana, falamos energia, nós estamos falando de um substrato inteligente, altamente coeso, que organiza espaço e organiza átomos. Nós estamos falando de uma, entre aspas, energia que flui nos espaços intraatômicos. Então, eu substituiria a palavra energia pela consciência ou inteligência que organiza tudo. Né? Então, prana e essa energia da cura das mãos é, na verdade,
uma fruição da inteligência que mantém o cosmos inteiro coerente e lógico. Compreenderam isso? Então, em qualquer prática, seja do Jorei, seja da qualquer uma delas, Reiki, na verdade, tudo são maneiras, técnicas, para que nós possamos fazer fluir através da gente tríduos. Há muitos tipos de tríduos, mas hoje o objeto da nossa aula não é discutir os reinos, né? Mas já há palestras gravadas em Porto Alegre em que nós tratamos os diversos tipos de tríduos e vamos ver por que existem tríduos livres. Existem inclusive tríduos que eles têm uma função muito curiosa aqui na Terra. Eles parecem organismos vivos, eles se organizam lembrando a plantas ou animais. Por exemplo, os fungos. Os fungos são tríduos, eles não são nem plantas, nem animais. São tríduos, ordenamentos celulares, moleculares, etc. E a entidade que habita os cogumelinhos, por exemplo, são tríduos. E qual é a função deles? Desmontar tudo que encontra pela frente. Come tudo, ar-condicionado, avião, aço. Hoje já percebe que o fungo desmonta tudo, né? É o papel deles. Você vê que eles são ordenadores e desordenadores também, né? Quer dizer, eles desmancham aquilo que precisa ser desmanchado. Eu vi, por exemplo, no Nordeste agora, a rapidez com que fungos destrói o tronco de uma carnaúba que caiu. Não é inacreditável. Nunca vi uma madeira desaparecer tão rápido. Tanto é que o povo da região encosta os troncos aqui e sabe que dentro de uns meses ele vai lá buscar pó. Não tem mais nada. Desmontado completamente pelo vento, pela chuva e pela ação de fungos. Fungos são tríduos, né? Tríduos que se organizam com essa finalidade. Então, você vê, aqui no caso, eles estão desmontando, mas a grande função dele é no plano intratômico. Eles conectam átomos. Então, se todo mundo sabe a fórmula da água, né? 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Essa relação aqui só acontece porque fazendo com que eles se deem as mãos, existem os tríduos. Os tríduos, portanto, são justamente um espaço intratômico e que flui, que é uma inteligência, né? E o que é mais interessante também, se vocês olharem, vamos dizer, o espírito dessa entidade aqui, chamada tríduos, é um espírito trínio. Ele tem 3 ionas, 3 passagens para o Criador, né? Ao contrário dos átomos, que só tem 2, e do espaço, que só tem 1. Então a fórmula, assim, vamos dizer, o diagrama de poder de um tríduo é um triângulo assim, com 3 bolinhas, né? É o símbolo da menor unidade que existe de plano. O plano é, inclusive, 3 pontos, né? Define um plano. Então, esse ordenamento, eles são criaturas que têm 3 chakras. Assim como os corpos celestes têm 4, as plantas têm 5, os animais têm 6, os humanos têm 7, o espaço só tem um chakra e os átomos têm 2 chakras. Né? Os tríduos têm 3 chakras. Né? Então, eu espero ter, assim, mais ou menos contribuído com essa resposta, para as pessoas entenderem que toda vez que nós estamos trabalhando com irradiação de energia, através das mãos ou no pensamento à distância, o próprio Danebá, essa técnica Mãos Sem Fronteiras, num nível mais elevado, ensina as pessoas a cura à distância. O que na verdade você vai fazer? Você vai gerar, através da força da mente, canais que possam carregar tríduos ordenados até a chegar no indivíduo que está sendo objeto do seu atendimento. Né? Cria-se fruição de tríduos. A Terra movimenta tríduos livres no espaço, em torno de si, nas suas entranhas. E todos os tríduos que nós utilizamos para organizar os nossos corpos, né? E as plantas e os animais que estão na Terra, são todos tríduos tomados e emprestados da Terra. A Terra primeiro aprisiona todos esses tríduos, e aqui, como vivemos aqui, trabalhamos com esses tríduos. Quando eles nos faltam no organismo, nós temos a tendência a nos tornar vulneráveis, razão pela qual adoecemos. Então, agora você já sabe que prana, energia, outros nomes que essas coisas têm, na verdade, são uma criatura, são uma forma de inteligência específica que tem esse nome super estranho e que é desconhecido completamente no Ocidente. E nós podemos chamar de espaços intraatômicos, né? Tem aí um camarada falando em
da ciência de teoria das cordas. Na verdade, eu acabo desconfiando que os caras estão, na verdade, percebendo a existência dessas criaturas no espaço intratômico. Só que hoje ainda se estabelece uma grande confusão entre as cordas e os próprios átomos, porque a impressão que se tem é que um se comporta de um jeito, o outro parece fundir-se com esse. Na verdade, um dia a ciência chega lá e vai entender a intimidade da matéria e, sobretudo, a importância desses elementos estruturadores da ordem. O próprio universo, que tem uma forma, nos muitos universos que existem, todo mundo sabe, já quem estudou comigo, o Zé diz que os universos têm forma de bolhas de sabão, né? Pois bem, essa forma aqui, quem dá são trídeos. Você vê em que escala que eles se dão a mão para formar legiões, formam estruturas que organizam o espaço, e que organizam órgãos, que organizam tecidos, que organizam átomos. Então, os universos têm essa forma justamente porque trídeos organizam dessa forma. Eles têm uma tendência muito interessante. Tudo que eles encontram pela frente, eles fazem bolinha. É a forma universal de organização, né? Sempre bola. Por isso que os planetas são bolas. E aí você fala, mas o fígado não é, não sei o que, papapá. Assim, aí existem outras leis de ordenamento, mas a tendência deles é sempre organizar as coisas em bola. Que são formas perfeitas, né? Na geometria. Na geometria é o mais perfeito. O universo todo, né? Engraçado, eles sempre constroem bolas através de espirais. A própria organização disso daqui, na verdade, é uma estrutura espiralada, né? Que se abre e depois se fecha aqui. A espiral é uma coisa muito importante na criação. Muito importante na criação. É dessa maneira que eles constroem todas as estruturas, né? Resultando sempre na esfera, né? Tudo bem? Alguma pergunta sobre energias, cura?